Irmãos, graças e paz, olha, vamos para a transmissão do Evangelho, a transmissão da Palavra de Deus. E eu quero, junto com os irmãos, hoje, estar expondo o livro de Romanos, no capítulo 8. Então, Romanos capítulo 8, versículo 18, e a minha ideia, o meu propósito é conseguir fazer a exposição até o versículo 30. Romanos 8, 18, até o versículo 30, se Deus assim nos permitir, com o tempo que tem, assim, nos dado, Então vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 18 em diante, eu estarei fazendo a leitura e logo em seguida também a exposição da passagem enquanto faço a leitura do texto. Eu vou fazendo por partes, porque aí vai ser melhor, Primeira parte do versículo 18 até o 27, tendo tempo, estenderei aí até o versículo 30. É um texto riquíssimo, para muitas pessoas. Romanos capítulo 8 é o ápice da revelação que Paulo transmite, ou que Paulo escreve no livro de Romanos. Alguns comparam Romanos capítulo 8 como se fosse o Monte Everest. Naquele grande quantidade de montes, um monte se destaca, e esse monte que se destaca, dentre as grandes revelações que têm sido dadas nesse livro de Romanos, é encontrado aqui em Romanos capítulo 8. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, por exemplo, você encontra uma afirmação riquíssima e poderosa e ousada de que aquele que está em Cristo Jesus não há nenhuma condenação. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E essa resposta ousada foi dada como a uma pergunta que o apóstolo Paulo fez em Romanos capítulo 7, a qual Romanos 7 fala daquele homem que está debaixo da lei. E este homem que está debaixo da lei, ele só tem uma palavra, ele só tem uma frase, ele só tem algo e uma conclusão. E a conclusão para aquele que está debaixo da lei, sem uma intervenção e sem uma misericórdia e sem uma ação divina, a qual possa dar a este homem a salvação, a frase a qual a conclusão é chegada é: desventurado homem que sou. Essa é a frase. Todo aquele que se encontra debaixo das obras da lei, a conclusão que ele chega é: desventurado homem que sou. Mas, graças a Deus, o texto não para nessa conclusão. Ele continua. E o apóstolo Paulo faz uma pergunta agora, e é: quem me livrará do corpo desta morte, desse ciclo de morte, dessa escravidão que é viver debaixo do jugo da lei? E a resposta de Paulo é que graças a Deus por Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a forma pela qual nós somos livres dessa desventura de condenação e de morte. Então, Romanos 8:1 vem logo em seguida dizendo que agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele continua discorrendo nisso e vai dizer que nós, aqueles que estão em Cristo, foram selados e têm o Espírito Santo neles. E porque têm o Espírito Santo neles, vivem pelo Espírito e são guiados pelo Espírito e clamam a Abba Pai, porque isso é uma evidência da filiação, e é o próprio Espírito de Deus que nos faz clamar Abba Pai, fazer uma oração ao nosso Pai. E logo em seguida ele vai falar da herança e dizer que nós somos co-herdeiros com Cristo, versículo 17. E essa coerência com Jesus Cristo e ser co-herdeiro com Cristo, ele diz que se com Cristo sofremos, também com ele seremos glorificados. Então o versículo 18 vem logo em seguida, é claro, Estava no 17, ele vem logo em seguida, e ele parte desse ponto dos sofrimentos. Ele menciona os sofrimentos do tempo presente. E é interessante que a cultura e a geração a qual nós participamos hoje, esse trecho é interessante, Romanos 8, versículo 18 em diante, porque ele tenta lidar com as circunstâncias presentes. No sentido temporal, a gente trata passado, presente e futuro. E é interessante como nós sofremos por coisas passadas e como nós antecipamos sofrimentos futuros. A isso chamamos de ansiedade e preocupação. As coisas passadas já foram, nada podem ser mudadas,
A gente não tem como lidar com essas coisas que já passaram. E muitas vezes a gente gasta uma grande energia de sofrimento por coisas que já foram feitas e que não podem ser mudadas. Da mesma forma, existe um gasto de uma grande energia e um sofrimento de coisas futuras. Isso é chamado, como eu disse, de ansiedade. E pouco se trata do presente, né? Na verdade, o presente já existe um sofrimento. E você soma coisas passadas e soma coisas do futuro, aí, amado, aí a situação é terrível. A solução que a Bíblia nos oferece a este sofrimento é Jesus Cristo. É tanto considerar a obra passada de Jesus e tanto olhar para o futuro, a qual é a nossa esperança, vivendo o presente à luz de Cristo, tendo esse presente como a realidade que já agora, nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo, ou seja, os nossos pecados de outrora ou pecados passados não nos condena mais, porque no presente Cristo é a nossa justiça. E da mesma forma, por intermédio desse mesmo Cristo, dessa salvação que já nos foi dada, nos oferece segurança para um futuro triunfante, para um futuro glorioso. Essa é a palavra talvez mais correta aqui da passagem, um futuro glorioso. Então, Romanos capítulo 8, 18 vai falar: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Como eu mencionei, uma outra coisa que essa geração muitas vezes padece, sofre, porque essa é uma geração que ela trocou, ela inverteu as coisas que realmente são necessárias, as coisas que realmente devem ser prioridades em nossa existência. Por exemplo, em Mateus capítulo 6, Jesus, de alguma forma, nos ensinando sobre ansiedade, ele fala sobre o contexto de prioridades. Ele nos ensina sobre a questão das prioridades. E perdemos as prioridades. A nossa geração, muitas vezes, se preocupa mais com as vestes do que o corpo. A nossa geração, muitas vezes, se preocupa mais com o que comer do que a própria vida. Então, é uma geração que inverteu aquilo que é mais importante. De tal forma que, por exemplo, porque perdeu coisas, ou perdeu bens, ou perdeu patrimônios, muitas querem tirar a sua própria vida. Porque eles colocaram tanto valor nas coisas que se tem, nas coisas que são passageiras, ainda que sejam boas e que possam ter sido dadas por Deus, mas a inversão é tão grande que eles desejam tirar a própria vida. Isso é perder totalmente o senso de valor. Então, essa é a geração a qual nós vivemos. Uma geração que trocou o que é mais importante, que inverteu o que vale mais. Então, Paulo, aqui, de alguma forma, vai nos direcionar. Que o sofrimento, ele tem uma capacidade de nos trazer algumas reflexões. E reflexões essas de nos fazer lembrar de que a criação não é aquilo que ela deveria ser e nem nós somos aquilo que deveríamos ser. Até porque essa criação e este sofrimento nos faz trazer a memória e a lembrança de uma queda passada. Esse sofrimento presente é resultante de uma desobediência do primeiro Adão. Sabemos que a história não para por aí, e graças a Deus por isso. E é por essa razão que o apóstolo Paulo faz a seguinte comparação: que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. E de fato, ele exalta tanto a glória de Deus, que ele não encontra nenhuma coisa na criação que possa comparar com a glória que há de ser revelada. Por exemplo, você pode muitas vezes tentar comparar um sofrimento a uma bênção temporal. A dizer assim: eu sofri tanto por isso, mas em consequência eu recebi isso. Talvez você sofra tanto no sentido de labor e trabalho, se esforçando, sofrendo fisicamente, emocionalmente por alguma coisa, mas quando você adquire aquilo, você diz: mas valeu a pena. Você pode chegar a essa conclusão. A questão aqui é que Paulo não encontra nenhuma coisa na criação que possa comparar com a glória que há de ser revelada a nós.
E é esta glória que nós devemos enxergar, essa glória a qual nós devemos esperar e ter uma convicção firme e se alegrar totalmente nela. Porque os sofrimentos, eles podem ser variados, mais intensos em alguns momentos do que outro, algumas vezes mais longo, outras vezes mais breve, mas independentemente de qual seja a duração do sofrimento, o apóstolo Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 4, é muito parecido com aquilo que ele está ensinando aqui em Romanos, capítulo 8, tratando do sofrimento, e ele vai falar lá, nos dá algumas informações a mais, em em 2 Coríntios 4, por exemplo, que o sofrimento, ele já lá diz que o sofrimento é leve. E lá também ele diz que o sofrimento é temporário, é passageiro. Isso já deveria ser um alívio para muitos de nós. Saber que todo sofrimento, ainda que por mais longo que ele seja, ele é breve, ele é temporário. Um dia ele chegará ao seu fim. Da mesma forma, o sofrimento ele é leve porque ele tende a comparar com uma glória que é mais pesada, com algo que é mais poderoso. A palavra glória, para você ter uma ideia, ele carrega essa ideia de peso. Então a glória de Deus ela é pesada, o sofrimento ele é leve. E dessa forma não há comparação entre um e outro. Não podemos encontrar nenhuma coisa na criação que podemos comparar com a glória que há de ser revelada com o sofrimento do tempo presente. Nesse sentido, do sofrimento do tempo presente, a gente lembra que a nossa habitação eterna não é nesse tabernáculo terreno e nos faz aspirar e desejar por aquilo que Deus preparou, por aquilo que Deus realizou, que é o corpo glorioso, que é sermos feitos à imagem do seu Filho. Esse deve ser o nosso maior objetivo e gemido da nossa existência. O contexto é claro. Paulo compara os sofrimentos do tempo presente, faz o contraste com a glória futura que há de ser revelada. O segundo contraste que ele faz é entre aquilo que somos e aquilo que haveremos de ser. E isso ele nos explica de uma forma extraordinária. Ele nos explica meio que trazendo uma grande sinfonia de gemidos. É como se fosse um coro de gemidos. E aí ele apresenta os gemidos da criação, depois os gemidos dos filhos de Deus, que podemos dizer a igreja, e logo em seguida ele apresenta os gemidos do Espírito Santo. É como se fosse uma sinfonia de gemidos. E essa sinfonia de gemidos, ela aumenta em intensidade, começando na criação, passando pelos filhos de Deus e encontrando o seu maior ápice nos gemidos do Espírito Santo. Então, eu quero logo abordar no primeiro momento e rapidamente, de forma objetiva, os gemidos da criação. Por que a criação ela geme? O texto aqui nos apresenta, no versículo 19 em diante, que a criação geme porque ela tem uma ardente expectativa. O gemido tanto da criação quanto dos filhos de Deus não é um gemido de solicitando a morte e a nulidade de sua existência. Os gemidos da criação e os gemidos dos filhos de Deus é almejando algo melhor. Uma redenção que nos foi dada por meio da obra do Filho Jesus Cristo. Então essa criação ela tem uma expectativa. Versículo 19. Acontece que no tempo presente, que Paulo é que faz a comparação, o tempo presente é o sofrimento do tempo presente. Graças a Deus, porque não é o sofrimento do tempo futuro que ele aborda, mas o sofrimento do tempo presente. Acontece que Paulo também vai dizer lá em 2 Coríntios que os sofrimentos, eles são temporais. Ou seja, é essa a realidade. Deus não nos chamou para um sofrimento eterno, sofrermos eternamente. Deus nos chamou para uma glória eterna. A glória de Deus, que é a nossa esperança eterna. Então vamos ver aqui alguns pontos da criação. A criação foi sujeita à vaidade, versículo 20. Esse é o estado presente da criação, uma criação sujeita à vaidade. Essa palavra vaidade significa inútil, vã. Esse é o contexto, essa é a situação da criação no presente. A criação também ela é prisioneira no cativeiro de corrupção. Isso vai contrário agora,
sobre o pensamento evolucionista, né? Que surgiu, é recente esse tipo de pensamento, de evolução. E nesse pensamento, a ideia é que a criação ela está se aperfeiçoando e melhorando assim que vai passando os anos. Isso vai contrário às Escrituras. A Escritura diz que, na verdade, a criação ela está sujeita a um cativeiro de corrupção. Quando você olha para a criação, você vê a própria natureza manifestando essa corrupção. As folhas e galhos, ainda que exista uma preservação, uma ordem de subsistência na criação, isso pela graça divina, mas você encontra também elementos de apodrecimento na criação, de uma natureza caída em corrupção, se desfazendo na medida que os anos passam. Então isso vai no contrário daquilo que a teoria evolucionista traz, aborda e ensina. A criação está sujeita à escravidão. Existem sinais de mortes presentes na criação. E em terceiro lugar, a criação geme e ela suporta angústias. No versículo 22. E como eu mencionei para vocês, esse gemido da criação é um gemido que tem por objetivo, Paulo vai comparar aqui, é um gemido de uma mulher que está prestes a dar à luz. Veja, o que ela espera é vida e não morte. Ela não está gemendo porque está morrendo. Ela está gemendo porque algo vai trazer vida. Essa vida é uma criança, no caso da mulher. E a intenção de Paulo é mostrar que o gemido da criação é almejando por uma vida agora redimida, uma vida onde a corrupção não mais faz parte dela. Então esse é o primeiro gemido, os gemidos da criação. Por outro lado, você encontra que essa criação, nessa expectativa que ela tem de uma redenção conectada à glorificação dos filhos de Deus, ou seja, é como se houvesse uma ordem, assim como os filhos de Deus que somos nós, participamos e temos a herança da glória por causa que somos co-herdeiros com Cristo, da mesma forma, quando nós formos glorificados, essa é a expectativa da criação, aí então a criação também vai participar dessa redenção que a nós nos foi entregue. É interessante observar e notar que a redenção em Jesus Cristo, ela não encerra em nossa redenção, a redenção do nosso corpo e em nós mesmos. A criação e a redenção de Deus, na verdade a redenção do Senhor, ele alcança todo o cosmo, toda a criação. E aqui eu não quero dizer que todas as pessoas caídas serão redimidas. Não estou falando aqui de uma redenção universal e nem de uma salvação universal. Eu estou falando que a redenção de Deus, ela alcança todos os lugares onde o pecado maculou, atingiu. A cultura será redimida. O entretenimento será redimido. Todas as inclinações de desejo serão redimidas. A beleza, a arte será redimida. A questão do contexto de autoridade de políticas, aquilo que nós vemos hoje corrompido, tudo será trazido a um estado de glória, não mais havendo corrupção. Isso, a criação também vai participar desse estado de redenção. Ela será redimida desse cativeiro de corrupção quando os filhos de Deus forem manifestados em glória. E como eu falei agora, juntamente com esse gemido da criação, Paulo acrescenta os gemidos dos filhos de Deus, versículo 23. E não somente ela, ele diz, mas também nós, os que temos as primícias do Espírito. Veja, Paulo acrescenta agora os filhos de Deus neste gemido, nesse sonoro gemido, a qual até então era a criação que estava gemendo. Nós encontramos e nos associamos com ela nesse grande coro, nessa grande música, nesse grande gemido, almejando por algo melhor. Uma esperança futura, uma expectativa de uma redenção gloriosa que Deus, em Cristo, já nos concedeu. Veja, Paulo vai dizer que nós fomos salvos
nesta esperança, ou para esta esperança. Ou seja, a esperança que aqui Paulo está falando não é uma esperança incerta, é uma esperança certa. É uma esperança concreta, firme. E também nós almejamos um estado glorioso, livres do cativeiro de corrupção. Por exemplo, quando falamos de pecado, a Bíblia nos ensina que nós fomos livres Romanos capítulo 6, por exemplo, da escravidão do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, porque não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6. Também, a Bíblia nos ensina que nós fomos livres da condenação do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos livres da condenação do pecado. Mas ainda nós não fomos livres da presença do pecado. Existe uma luta. Em Romanos 8, Paulo fala sobre isso. Uma luta entre o espírito e a carne. Isso, de alguma forma, nos trazem sofrimentos internos. Essa existência do pecado, em Hebreus capítulo 12, é algo que tenazmente nos assedia. Que muitas vezes tenta nos tirar de um foco, de um objetivo, de uma carreira que nos foi proposta. São embaraços nessa trajetória. Então, o pecado ainda é um mal presente. Mas chegará um dia que nós seremos livres totalmente da presença deste pecado. E nesse dia será quando o nosso corpo receber o estado de glória. Sermos glorificados plenamente pela manifestação do Filho de Deus sobre as nuvens dos céus. Aí então, nós receberemos um corpo glorioso. Versículo 23. Eu destaco aqui que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Primícias do Espírito. O que nós temos hoje, irmãos, como filhos de Deus? O que nós desfrutamos hoje, na realidade, é chamado aqui de primícias. E primícias ainda não são a plenitude de aquilo que haverá de ser. Nós vivemos nessa transição, nessa tensão, que agora é e que há de ser. As primícias, no contexto passado, diz respeito aos primeiros frutos. Esses primeiros frutos evidenciavam como seria a colheita. Isso muitas vezes, esses primeiros frutos, essas primeiras sementes da colheita, esses primeiros frutos que eram colhidos, eram levados, por exemplo, para fazer negociações. Você levava esses primeiros frutos, apresentava esses primeiros frutos, as pessoas observavam como eram esses frutos e saberiam se aquela colheita realmente seria boa, a partir dos primeiros frutos. Então, essa ideia que as primícias têm a ver com esses primeiros frutos. E já sabemos que pelas primícias de Deus a nós, que é a vida que vivemos hoje pelo Espírito de Deus, já é suficiente para nos dar uma vida plena em Deus, satisfeita em Deus. Não despreze o contexto das primícias. É certo que ainda nós não desfrutamos a plenitude daquilo que Deus realizou por nós na pessoa de Jesus. É certo isso. Mas desfrutamos como que das primícias. Mas eu volto a dizer, não tente desprezar o fato de que nós desfrutamos hoje. Nós temos as primícias do Espírito, porque essas primícias são suficientes, poderosas, gloriosas, a nos dar uma vida satisfeita e plena em nosso Deus. Cheia da alegria, livramentos que Deus nos dá, saúde que Deus nos concede, uma série de coisas que Deus traz e nos concede na nossa existência e na nossa vida, são elementos das primícias, da plenitude que há de ser. Curas que Deus nos traz, alegrias que Deus nos concede, isso são ações divinas que evidenciam essa primícia, nos dando uma certeza de algo maior, mostrando que aquilo que há de ser é algo glorioso e algo poderoso. Mas a questão é que vivemos no estado de aguardar, de esperar. Ele vai dizer que esse estado de espera, versículo 24, porque na esperança fomos salvos. Olha que interessante isso.
nós fomos salvos em uma esperança. Veja, é interessante essa abordagem escatológica, porque escatologia não é algo propriamente do Novo Testamento. Nós, igreja, escatologia já é desde o Velho Testamento. A Escritura, ela tem predições escatológicas, algumas que já se cumpriram e outras que ainda hão de se cumprir. A escatologia apontava para últimos tempos que acharam seu cumprimento na primeira vinda de Jesus, parte delas, e encontrarão seu cumprimento final na manifestação da segunda vinda de Jesus. Por exemplo, para os judeus, eles acreditavam que isso aconteceria uma única vez, que esse estado e esta promessa seria realizada apenas em uma única manifestação. Sabemos pelo Novo Testamento que isso será feito em duas etapas. A primeira vinda de Jesus, que ele já veio para nos redimir dos nossos pecados, e no segundo momento, ele trará a luz, ele trará a plenitude daquilo que ele já iniciou com o seu sacrifício. Mas é certo que nessa esperança fomos salvos. E a esperança aqui é uma expectativa correta e concreta e certa. Não é algo incerto, é algo certo. A esperança aqui não é uma esperança por algo ruim, mas uma esperança por algo bom. Não é uma expectativa de coisas ruins, é uma expectativa de coisas boas, de um corpo glorioso e glorificado, dado por Deus, feito por Deus, perfeito. Da mesma forma, o encontro com o Senhor e uma vida com o Senhor para todo sempre. 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, de novo, a palavra aguardar é referida aqui. E em terceiro lugar, Paulo acrescenta nesse sonido de gemidos, o gemido do Espírito Santo. E esse gemido do Espírito Santo, Paulo vai falar que é a intercessão do Espírito de Deus por nós, pelos filhos de Deus. Isso é poderoso, isso é glorioso, saber que uma das pessoas da Trindade intercede por nós, em nós, a Deus. Porque depois, em Romanos 8, também Paulo vai dizer que o Filho de Deus intercede por nós, a Deus, à destra de Deus. Então nós temos o Filho que intercede por nós, e nós temos o Espírito Santo que intercede por nós, em nós. E olha que tipo de intercessão o Espírito de Deus intercede por nós. Paulo vai dizer, versículo 26, que o Espírito de Deus geme, Esse é o gemido, essa é a intercessão, é um gemido. Ele nos auxilia em nossa fraqueza. E essa fraqueza aqui que Paulo vai mencionar, é uma fraqueza que nós não sabemos orar como convém. De coisas que a gente nem sabe, de situações que nós não sabemos. Nós somos limitados de diversas formas, biologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Nós somos seres fracos e limitados. Aqui é o Deus eterno, é o Espírito de Deus intercedendo por nós, nos auxiliando, nos ajudando nesta fraqueza. Que maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso pelo fato de que, normalmente, na cultura humana, o forte oprime o fraco. Aqui nós encontramos o Deus Todo-Poderoso, Todo Santo, Todo Glorioso, não nos oprimindo, não dizendo ao fraco que ele deve se virar, mas ajudando aquele que é fraco. Ele vem ao nosso auxílio, não para nos empurrar para baixo, mas para nos ajudar nessa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Muitas vezes nós somos egoístas, oramos, como o Tiago diz, fazemos petições apenas para o nosso mero prazer. Algumas vezes nossas intercessões são problemáticas porque nós não pedimos segundo a própria vontade de Deus. E Paulo vai dizer que o Espírito Santo, nessa intercessão e nessa ajuda em nossa oração, porque nós não sabemos orar como convém, ele nos assiste e ele intercede por nós de uma forma intensa. Presta atenção no versículo 26, na intensidade da oração do Espírito Santo por nós. Primeiro, é importante destacar que o Espírito Santo intercede a favor de nós. Veja, ele não faz algo contra nós, ele não está intercedendo
contra nós, mas ao nosso favor, por nós e para nós. Que bênção, irmãos. É ao nosso favor que o Espírito Santo intercede por nós. E essa intercessão por nós, ela é feita de uma forma intensa. Ele intercede por nós sobremaneira. Veja, essa expressão sobremaneira é porque Paulo, de novo, não encontrou uma forma de explicar a maneira. Ele não fala, ele poderia, se ele encontrasse uma forma, ele dizia assim, olha, o Espírito Santo intercede por nós desta maneira. Mas não encontrando uma forma pela qual explicasse que o Espírito Santo intercede por nós, ele somente tem a dizer, o Espírito intercede por nós sobremaneira. Isso mostra a intensidade da oração do Espírito Santo por nós. Você tem um intercessor. Continue a fazer suas orações. Mas entenda, eu e você somos fracos. E não sabemos orar como convém. Mas temos um ajudador, um auxiliador, o Espírito Santo, que intercede por nós, que intercede ao nosso favor e que intercede intensamente por nós. Esse Espírito Santo, nessa intercessão, também intercede de forma eficaz. Por que eficaz? Porque ela é assertiva. Porque ele intercede de acordo com uma vontade. Ele é o próprio Deus que intercede por nós da vontade de Deus. Versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Não existe uma intercessão mais eficaz do que a intercessão do Espírito de Deus por nós. Nem sempre nós fazemos orações por nós mesmos de forma eficaz. Como eu disse, existe uma série de fatores e coisas que fazem com que muitas vezes nossas orações não sejam orações corretas e certas. Mas é certo que a oração do Espírito Santo, ela é eficaz, ela é certa, ela é correta. Deus é bom. Nesse sentido, nessa oração eficaz e nessa esperança gloriosa a qual Paulo tenta nos apresentar, ou nos apresenta em Romanos capítulo 8, versículo 18, retornando, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Nós esperamos por essa glória que há de ser revelada. A questão é, será que essa esperança realmente é isso mesmo? Vai acontecer mesmo? Nós já recebemos os frutos. Os primeiros frutos são uma evidência de que os frutos futuros, de uma forma plena, a colheita futura, ela é uma colheita muito boa. Mas será que não tem algo que possa acontecer com que essa esperança não chegue à sua conclusão? Será que o diabo, será que alguma coisa na criação, será que alguma circunstância poderá impedir com que esta esperança venha chegar à sua consumação? Que é a glória última e final? A resposta do apóstolo Paulo é um sonoro que nada poderá impedir, que na verdade isso faz parte de um plano glorioso do nosso Deus. Versículo 28 agora é uma das passagens mais extraordinárias para nós que vivemos no tempo presente, que muitas vezes lidamos com o sofrimento do tempo presente, que não compreendemos completamente a vontade de Deus e o porquê de muitas coisas. Agora Paulo fala o que é importante saber diante de muitas interrogações, com coisas do passado, com coisas do presente e com coisas do futuro. Paulo vai nos dar aqui uma informação poderosa, gloriosa. No versículo 28, aquilo que importa mesmo que devemos saber. É saber, não é sentir, é saber. É saber que todas as coisas trabalham, agem, estão agindo. Deus está agindo, na verdade essa palavra aqui é sinergia. Deus está agindo, Deus está trabalhando em todas as coisas. Versículo 28. Para o bem daqueles que amam a Deus. Primeiro, é importante notar que Deus não está agindo em todas as coisas para o bem de todos, mas para o bem daqueles que o amam e daqueles que foram chamados.
não é de todos, mas dos seus chamados, que a gente vai daqui a pouco falar, dos chamados. Deus faz com que todo o cosmo, que todas as circunstâncias cooperem para o bem daqueles que foram chamados, daqueles que o amam. E isso é o que nos importa saber, que Deus está por trás das cortinas, que Deus está agindo em todas as circunstâncias para o nosso bem. Saiba disso. Tem uma história de Philip Yancey, em um de seus livros, ele explicando sobre, muitas vezes, esse embaraço que nós temos diante da perspectiva das coisas presentes e visíveis, e dessa confusão que muitas vezes instala em nós do porquê das coisas, o porquê do coronavírus, o porquê da Primeira Guerra, o porquê da Segunda Guerra Mundial, o porquê de muitas coisas que trazem reflexões e questionamentos, problemas pessoais, o porquê. E Philip Yancey conta a história de uma criança que ia aos pés de sua mãe, vendo a sua mãe tricotando um tapete, e ele por baixo, brincando com seu carrinho, olhando a mãe sentada, de baixo para cima, olhando aquele tapete, vendo uma imagem sem ordem, feia, e ele olhou para aquilo e olha para a mãe e a questiona: mãe, o que é isso que você está fazendo? Eu tenho visto você gastando bastante tempo nisso que você está fazendo, mas isso é tão feio. Eu não vejo beleza nisso, eu não vejo ordem nisso, eu não vejo propósito nisso. A mãe, sentada, fazendo aquele tapete, olha para a criança, dá um sorriso, e da mesma forma, de uma forma com um ato misericordioso, pega aquela criança, coloca no seu colo, e agora no colo da mãe, a mãe pede para essa criança olhar para aquilo que ela está tricotando, e aquela criança, quando observa aquele tapete agora na perspectiva da mãe, de cima para baixo, ele percebe que, na verdade, aquele tapete havia beleza, havia propósito. E é assim que Deus fará conosco, talvez, não hoje, mas um dia saberemos, na verdade, devemos saber agora, né? Mas um dia, talvez, compreenderemos que tudo, aquilo que muitas vezes para nós parecia sem ordem, sem controle, devemos entender que Deus está no controle, que tudo existe uma ordem, que tudo existe uma determinação designada pelo Deus para um propósito bem específico. Deus está realizando algo com um propósito bem específico. Então, existe sim ordem, e isso devemos saber, que Deus está agindo, que Deus não está parado observando a criação, observando a história, mas que Deus está nos assistindo e agindo em todas as coisas, sejam elas boas ou ruins. Essa palavra, todas as coisas, aqui, é fato que existem coisas ruins e coisas más no mundo. Existe um mal que nos aflige, mas Deus está agindo em todas as circunstâncias, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Deus está agindo nelas para o nosso bem. A pergunta que nós podemos ter diante disso é: que bem é esse? E que propósito é esse que Deus tem? E aí Paulo, de uma forma extraordinária, vai concluir isso nos versículos seguintes, 29 a 30. 2 versículos. Que propósito é esse que Deus está trabalhando para o nosso bem? Que propósito é esse que Deus está agindo em nosso favor? Porque é segundo o propósito de Deus, presta atenção. Deus não está agindo em todas as coisas segundo o nosso propósito, segundo a nossa vontade, mas segundo a sua própria vontade, mas é para o nosso bem. É para o nosso bem, mas segundo o propósito divino. E olha o propósito divino, dos versículos 29 a 30. Esse propósito divino de Deus, ele é eterno, ele é extraordinário, ele é algo que é garantido, porque é um plano de Deus, é um propósito de Deus, a qual ele teve o cuidado, desde antes da fundação do mundo, até no tempo da história, concluir por intermédio da morte e ressurreição do seu Filho. O que Deus tinha que fazer, no que diz respeito a essa esperança gloriosa, ele já o fez. Nada mais precisa ser feito. É certo que essa esperança achará
o seu cumprimento, porque Deus é quem realizou este plano e este propósito, e todas as coisas estão agindo para a conclusão deste propósito. Muitas vezes, uma esperança muito grande, expectativas da vida humana que a gente possa ter na existência, de planos de profissão, trabalho, família, e quando aquilo não chega a termo, quando não chega à conclusão, isso pode nos trazer uma grande aflição, uma grande desesperança. E não acreditar, nos tornar céticos no que diz respeito àquelas coisas. Desistir, desestimular, desanimar. Mas olha, com respeito a essa esperança aqui, não desanime, ela é certa. Ela vai encontrar o seu cumprimento. É certo porque faz parte do propósito divino. 29. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Essa palavra conhecer, ele antemão aqui diz respeito a um tempo eterno. Antes do mundo ser mundo, Deus já nos conhecia. Isso diz respeito à eleição, à escolha divina. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E Ele não nos escolheu porque preveu algo em nós no futuro. Preveu que você creria, preveu que você faria o bem. Irmãos, Ele não nos escolheu por isso. Ele escolheu segundo o seu próprio propósito. Efésios capítulo 1. Paulo vai dizer que Deus, antes da fundação do mundo, nos escolheu nele. Antes da fundação do mundo, nós já fomos escolhidos. E não somente isso, este que Deus escolheu, também Ele predestinou. Essa predestinação é uma predestinação para algo certo, que é a glorificação final, a qual Paulo vai dizer aqui. Ele não só escolheu, e estes que escolheu, Ele predestinou a um futuro glorioso. Olha que coisa, que segurança nós temos aqui. Dessa esperança futura, dessa gloriosa esperança futura. Agora, eu falei para vocês a seguinte pergunta: que bem é esse que Deus tem como propósito atingir em nós? Porque é para o nosso bem. Que bem é esse? Perceba que Paulo vai dizer que o bem de Deus não é só ao nosso estado de glória futura, de um estado glorioso, mas também sermos feitos à imagem do Filho da sua glória. Sermos feitos à imagem do seu Filho. Muitas vezes a gente quer e a gente espera que Deus haja em coisas externas a nós, irmãos. Deus está trabalhando em nós para sermos a imagem do seu Filho. Esse é o propósito maior de Deus. Deus está agindo em nós em todas as circunstâncias, para sermos transformados à imagem do seu próprio Filho, para que a luz de Cristo, a face de Cristo possa resplandecer em nós, a pessoa de Cristo possa ser gerada em nós. Paulo em Gálatas, por exemplo, fala que ele se esforçava para que fosse gerado Cristo nas pessoas. Assim, também Deus está fazendo em nós, por meio do Evangelho, por meio de todas as circunstâncias que possam existir, é nos fazer ser e nos transformando à imagem do seu Filho. Isso está acontecendo de fé em fé, de glória em glória. Então esse é o propósito, esse é o bem. O bem aqui não é carro novo, o bem aqui não é casa nova. O bem aqui não é filhos, não é uma família. O bem aqui é sermos a imagem de seu Filho. É impressionante como muitas vezes a gente tem uma tendência, como eu disse, a inverter o que realmente vale, o que realmente é. Porque nos tornamos extremamente materialistas, exclusivistas, egocêntricos. Nos transformamos em idólatras. Ao invés de adoradores, muitas vezes, somos idólatras de coisas. Vivemos para as coisas. E transformamos essas coisas o bem maior, a felicidade da nossa existência. Mas isso não é o propósito de Deus. Ainda que Deus possa te dar, pela sua graça, pela sua providência, o objetivo maior de Deus é que em todas as coisas, seja na escassez, seja na perseguição, seja na abundância da vida, nas alegrias e satisfações que a vida possa te oferecer, é fazer com que você seja transformado à imagem de seu Filho. E não tem nada melhor e maior e mais glorioso do que sermos feitos à imagem do seu Filho. Glória a Deus por isso. Então, Romanos capítulo 8, versículo 29, que é o texto que nós estamos aqui, ele nos ensina que este é
o bem de Deus. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora 30. Veja, Deus ele nos escolheu, Deus ele nos predestinou. Agora Deus no tempo, na história, e cada um ao seu tempo, cada um ao seu momento, cada um em um momento histórico da sua vida, na história, Deus nos chama. Olha, e aos que predestinou, a estes também chamou. Esse chamado aqui não é o chamado meramente aos ouvidos humanos. Por exemplo, a pregação do Evangelho é um chamado a todos os homens, a todos os povos, ao arrependimento e à fé em Jesus. Quando pregamos o Evangelho, chamamos as pessoas ao arrependimento. E eu estou aqui mais uma vez para dizer, arrependa-se dos seus pecados. Mas não encerra aí, creia no Senhor Jesus. E assim serás salvo. Arrependimento e fé em Jesus Cristo. Mas esse chamado do Evangelho a todos os ouvidos, a todos os povos, aqui é um chamado aos ouvidos. Mas tem algo que o próprio Deus e somente Deus pode fazer. É o chamado no mais interior dos homens. Que Deus pode, por meio sim do Evangelho, convencer o mais duro dos homens. O mais incrédulo, o mais cético, o mais ateu dos homens. Deus pode chamar esse homem. Jesus certa vez disse que quando o Filho de Deus chama, até os mortos ouvem. Esse é o poder da voz do nosso Deus. Quem ele chama? Ele já disse, aos que escolheu e aos que predestinou, a este Deus chamou. Você tem o seu momento. Você e eu, assim como eu talvez, foi alguém que zombava do Evangelho, era alguém que fugia de Deus, alguém que tinha uma vida em desobediência, em rebelião, em imoralidade, uma série de devassidões da vida. Mas em algum momento, em uma situação, Deus te chamou de uma forma eficaz. Você ouviu a voz de Deus. Você ouviu a voz graciosa e amorosa do nosso Senhor Jesus. O amor venceu todo o ódio que havia em nosso coração. O eco do amor de Deus, porque a Bíblia fala em Jeremias, que Deus nos amou com amor eterno, e Ele como se bradou e gritou, e esse amor ecoou. E chegou um momento que aquilo que era dureza em nós, este amor de Deus, essa palavra soberana, quebrou essa dureza. E fez com que eu e você nos rendêssemos e clamássemos pelo nosso Senhor Jesus. Então Deus nos chamou no tempo. E a esses que Deus chamou, para que ninguém imputasse a Ele, para que ninguém dissesse a Ele, e apontasse para Ele que Ele foi injusto a salvar e a justificar eleitos. Ele enviou o seu Filho na história, para que este Filho, pelo seu sofrimento, pela propiciação do seu sangue, nos redimisse dos nossos pecados. Ele é o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Justo porque Ele não deixou os pecados de outroras impune. E justificador porque por intermédio do seu próprio Filho, Ele justificou os seus eleitos, aos quais agora foram chamados. E estes eleitos, que não eram diferentes em sua natureza e vida, no sentido de que eles eram tão maus quanto os outros homens, nós éramos tão pecaminosos quanto os demais, mas Deus nos chama e pelo sangue do seu Filho nos justifica. E a justificação é a mensagem, assim, a pregação e a mensagem talvez central do Evangelho. É que eu estou falando de assunto. Sabemos que Cristo é o centro do Evangelho. Mas da obra de Cristo, a justificação, encontra nela uma explicação. Romanos, por exemplo, é uma exposição dessa justiça que é da fé. Não de obras, mas da fé. Para você ter uma ideia, muitos estudiosos dizem que se nós não entendermos justificação, nós não entendemos o Evangelho. E é fato. Porque o Evangelho é essa boa nova de Deus. Essa bem-aventurança de Deus, que Deus por pura graça e não por obras, justificou o homem e não imputa mais aos homens seus pecados, mas imputou a nós, ou atribuiu a nós, a justiça de Cristo.
De tal forma que a justiça de Deus hoje para nós é um dom. Nós somos justificados pela fé. Justificados em Cristo Jesus. Deus é bom, irmãos. E esses que foram justificados, a conclusão de Paulo é: para os que foram escolhidos, para os que foram predestinados, chamados, justificados, Paulo vai dizer que é certo, glorificados. E é interessante que ele coloca também no passado. Glorificados. Algo que já foi realizado, algo que já foi feito. Não há mais nada a ser feito. Nós temos uma esperança, sim, de um estado pleno, sim, mas o que haveria de ser feito já foi feito. E é certo dessa esperança pelo fato de que é propósito divino, de que o mesmo Deus que escolheu, predestinou, chamou, justificou, também é o Deus que nos glorificou. Então, o seu estado final não é sofrimento eterno. O nosso estado final, a nossa esperança final é glória eterna. É o estado de vida com Deus eternamente. Que o Senhor seja bendito, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado, hoje e para sempre. No nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, olha, eu quero finalizar orando por vocês, agradecendo a Deus, pedindo para que Deus dê iluminação e entendimento disso. Senhor nosso Deus, te damos graças pela tão grande salvação que nos foi concedida. Te damos graças pela eleição, predestinação, pelo chamado eficaz, pela justificação que o Senhor nos deu por intermédio do seu Filho e também pela glorificação. Obrigado porque na esperança que nós fomos salvos. E hoje nós gememos, ó Deus, juntando-nos nesse sonido de gemidos, não porque seremos despidos, mas revestidos da glória eterna. Ó Pai, que seja feita sempre a Tua vontade em nossa vida e que nossos olhos sejam iluminados para observar a Sua providência em todas as coisas e saber que o Senhor está agindo em todas elas. Que isso possa trazer conforto, consolo ao nosso coração e uma certeza de que o Senhor está agindo em todas as coisas para o nosso bem. Oro pelas pessoas aqui que têm acompanhado, que entendam e compreendam essa verdade e que essa verdade possa entrar mais profundo do coração. No nome do Senhor Jesus. Amém.